Mateus capítulo 24. Jesus prediz o final dos tempos. Vamos lá, turma? Então, Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: Estais vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Então, Jesus saindo, né? Os discípulos se aproximam e começa a apontar o templo e falar: Olha, Jesus, né? Olha, né? Como é bonito esse templo, como o templo é grandioso, né? Suntuoso. E aí Jesus fala para eles, né? Com toda certeza eu vos afirmo, pessoal, que não vai ficar pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Então Jesus está aqui falando de coisas do futuro que vão acontecer. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Diz-nos, Senhor, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: Cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiado por todas as nações por serem meus seguidores, seguidores de Cristo, né? Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ao ler o profeta Daniel, vocês vão entender isso. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar: Vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu já estou os pré-anunciando a vocês. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saias, ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Cristo, né? Vai ser como um raio que começa no Oriente e brilha no Ocidente, ou seja, uma volta rápida, né? É um relâmpago. Então não é para acreditar nos falsos cristos que vão surgir. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. Imediatamente, após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Às vezes a gente acha que só tem palavra falando a respeito do fim dos tempos em Apocalipse, né? Mas em vários livros da Bíblia se fala a respeito dos fins dos tempos. Em Daniel fala, né? E aqui nos Evangelhos Jesus fala. Mateus, né, que a gente está lendo, e o próprio Apocalipse. Né? Então aqui Jesus está falando do futuro. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestade e glória. Então aqui é a segunda vinda de Cristo, né, que Jesus prometeu voltar, e a segunda vinda ele vem nos céus, né, com poder e glória. Diferente da primeira vinda como cordeiro, agora ele volta, né, como leão. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão, certo? Da mesma forma vós, quando virdes todos esses acontecimentos que eu estou falando, saberão que ele está muito próximo às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses eventos se realizem. O céu, ou seja, quem presenciar, né, esses acontecimentos, não vai passar essa geração que presenciou esses acontecimentos até que
até que todos esses eventos se realizem, né? O céu, a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Jesus está falando aqui que ninguém sabe qual vai ser o dia e qual vai ser a hora. Nem ele, nem os anjos dos céus, nem Jesus sabe, senão exclusivamente o Pai. Então só o Pai, só Deus sabe o dia e a hora, né, do arrebatamento, né, da segunda vinda de Cristo. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isso. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo, feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber com beberrões, o senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Então, esse capítulo 24 do livro de Mateus é inteiro, né, Jesus falando sobre o fim dos tempos, sobre a volta dele, né? Os discípulos perguntam quando vai ser, né? E aí ele dá aqui uma série de coisas que vão acontecer antes da volta dele, que são prenúncios, né? Que são sinais de que a vinda dele está próxima. O dia e a hora exata ninguém sabe. Jesus não sabe, os anjos não sabem, a não ser o Pai, a não ser Deus. Mas Jesus faz um alerta, né? Assim como a figueira, quando as folhas começam a ficar verdes, vocês sabem que o verão vem chegando. Quando vocês começarem a perceber tudo isso aqui que eu falei, rumores de guerra, guerras, né, terremotos, e todas as outras coisas aqui que Jesus falou, ainda não é o fim dos tempos, mas é como o início das dores de parto, está chegando a hora. E o dia e a hora ninguém sabe, Jesus faz um alerta aqui para que eles estejam preparados. Porque assim como foi nos dias de Noé, né, onde as pessoas viviam normalmente. Naquele dia que começou o dilúvio, tinha pessoas que estavam com o casamento marcado, tinha pessoas que estavam tendo filhos, tinha pessoas que estavam abrindo negócios. Ou seja, a vida estava acontecendo normalmente quando, de repente, Noé fechou, né, o anjo do Senhor fechou a porta da arca por fora e as águas começaram a cair do céu e a brotar do centro da terra. E todo mundo morreu, exceto quem estava na arca. Assim vai ser a segunda vinda. As pessoas vão estar em seus dias comuns. Inclusive tem um filme, né, Deixados para Trás, que é sobre isso, sobre o arrebatamento, né, da igreja. Tem linhas, né, que acreditam no pré-tribacionismo, né, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Tem linhas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. Então, existem aí várias interpretações, né? Até porque o livro de Apocalipse, né, escatologia, é um livro extremamente complexo, com muitos símbolos. E como se trata do futuro, é muito difícil, né, as pessoas compreenderem, entenderem como de fato vai acontecer. Lembra quando a gente estava lendo lá o comecinho de Mateus? E aí Jesus ia cumprindo as profecias a respeito dele? Lembra de uma profecia que fala assim, que ele ia nascer em Belém, né? Belém, de modo nenhum, és a menor entre as cidades, né? Porque de ti virá o Salvador. Então aí quando alguém lia aquilo, antes daquilo acontecer, Jesus vai vir de Belém, legal, o Messias vai vir de Belém. Aí depois tem uma profecia que fala assim, ó, do Egito chamei o meu filho. Aí já começa a confusão. Nossa, mas como assim ele não é de Belém? Mas do Egito chamei meu filho? Aí já começam as interpretações daquilo. Aí fala assim, ele será chamado Nazareno. Ué, mas ele não ia nascer em Belém? Mas ele vem do Egito. Não, mas vai ser chamado Nazareno e vai morar em Nazaré? Então, quando se trata do futuro, né, é muito complicado as interpretações. Né? Precisa ser algo revelado pelo Espírito Santo para você acabar não interpretando errado, não fazendo bobagem. Porque as coisas depois que acontecem, é muito fácil, né, você ligar os pontos. Mas antes de acontecer, principalmente o livro de Apocalipse, que é lotado de simbologia, de símbolos, né? E aí tem as interpretações, que cada símbolo representa uma coisa. Tem gente aí que fala que vai ser de um jeito, tem gente que fala que vai ser de outro jeito, mas na verdade, ninguém sabe exatamente como vai ser. Né? Isso aqui é uma sombra do que virá. Né? Então Jesus está falando aqui, mostrando para ele quais são os sinais, que é para eles ficarem atentos, para não cair no conto do vigário, né? Dos falsos cristos, dos falsos profetas, né? Que virão, uns falando que é o Cristo, outros passando-se por profetas. Então é para tomar muito cuidado com isso.
Porque fala que a vinda dele será como um raio, um relâmpago que sai do Oriente e brilha no Ocidente, né, que vai estar duas pessoas trabalhando no mesmo lugar, de repente uma vai ser arrebatada e a outra vai ser deixada, que é esse filme Deixados para Trás mostra um pouco de como seria isso, né? Mas aí existem várias e várias linhas teológicas sobre o futuro, né? E Jesus faz um alerta: estejais preparados, né? Porque quem está preparado não precisa se preocupar. O dono da casa, quando recebe um alerta de que o ladrão vai invadir a casa dele, ele fica atento. Ele toma precauções para que aquilo não aconteça. Ele fala assim: seja vocês, né? Se vocês sabem que Jesus vai voltar na segunda vinda de surpresa, tá aqui alguns sinais, mas estejam preparados. Porque ai daqueles que nesse dia, né, ele fala dos que vão estar nas montanhas, ou tomara que não seja no sábado. Até ele brinca com isso porque os judeus, aqui segundo o estudo aqui, no sábado eles não podiam caminhar mais que 800 metros, né? Porque como eles guardavam o sábado de forma religiosa ao extremo, até eles tinham uma regra para quanto eles poderiam andar nesse dia. Então Jesus fala: tomara que não seja um sábado, né? Porque vai ser dias terríveis, né? A tribulação vai ser terrível. Aqui tem alguns sinais de fenômenos que vão acontecer nos céus, né? Vai ter algum desastre aí celeste, né? Alguma coisa muito grande no universo vai acontecer que vai abalar tudo. Então, Jesus coloca aqui, né, essas situações. E é muito engraçado essa questão, engraçado não, curiosa essa questão de ninguém sabe o dia e a hora, né? E vai ter pessoas dando em casamento, fazendo negócio, um dia comum, igual hoje, de repente, imagina se for hoje. Né? Imagina se daqui 10 minutos vai acontecer isso que a gente está acabando de falar aqui, ninguém sabe. Né? E quem que são os preparados? Quem são os preparados? Aqueles que entenderam, né, o que Jesus fez por nós, aceitaram Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, se arrependeram, né, dos pecados, estão a partir de agora vivendo uma vida, né, buscando dar frutos que demonstrem o seu real arrependimento e o novo caminho, né, que a pessoa escolheu. Então, se você já é salvo em Cristo Jesus, você já está preparado para essa hora, né? O problema é quem ainda não reconheceu isso, quem ainda não tem essa fé, não creu no que Jesus fez. Quando vier essa hora, a pessoa vai ser, né, segundo a Bíblia, um dos que vão ser deixados para trás, né, para a grande tribulação. Eu me lembro quando eu era atirador, né, no tiro de guerra, quando eu fiz 18 anos, eu me alistei, né, para prestar o serviço militar aqui na minha cidade, e entrei como atirador, né, era um ano total, e aí eu me voluntariei para ser monitor, né, fiz a prova, fiz os testes lá, e fui um dos monitores do tiro de guerra. E o monitor, ele sempre pegava muito mais guarda do que os atiradores, né. Então, enquanto um atirador pegava ali uma guarda a cada 3, 4, 5 meses, um monitor pegava uma, duas guardas por mês, né. Eu lembro que na época eu trabalhava, eu estudava, fazia tiro de guerra, fazia inglês, ajudava na igreja, então era puxadíssimo pra mim. E eu lembro que numa das guardas que eu estava de monitor, e nesse dia, tinha 2 monitores por guarda, e um dos monitores era comandante da guarda, responsável pela guarda daquele dia. E nesse dia, né, eu estava como comandante da guarda, e a gente passava a noite no tiro de guerra. Então, a gente ficava ali, acho que em torno de 6, não lembro se era 6 ou 8 soldados, né, tinha 6 atiradores e 2 monitores, acho que era isso. E um dos monitores era o comandante da guarda. Então tava cada um com seu fuzil ali, você tinha que ficar de guarda à noite ali no tiro de guerra. Por quê? Porque você tem uma reserva de armamentos lá com não sei quantos, se não me engano, são 400 fuzis, né? Fuzil de calibre mosquetão M968, né? Então você tem ali, querendo ou não, é uma reserva de armamentos com 400 fuzis ali que você precisa ter uma guarda tomando conta daquilo durante a noite, porque pode ser invadido, pode, né, o pessoal querer roubar aquele armamento e tal. Então você tinha treinamentos para isso, então de hora em hora a gente revezava lá quais eram os atiradores que iam ficar de plantão, acordados, né, andando de um lado pro outro. E teve um dia que eu tava de comandante da guarda, tava na cabine principal ali, bem na entrada do tiro de guerra, e aí, né, eu chamei os atiradores que iam ficar comigo naquele horário, cada um ficou no seu posto, e junto comigo ali na entrada ficou um atirador, né, não lembro o nome dele, mas eu fiquei na cabine e ele tava de frente comigo e na entrada. E eu lembro que ele sentou, né, ele chegou e sentou na minha frente, assim. E eu sempre muito responsável, nossa, sempre fui muito obediente às coisas, sempre procurei fazer as coisas muito direito, então eu nunca dormia na guarda, eu sempre fazia tudo certinho. E ele chegou, ele sentou na minha frente e de repente ele dormiu, né? Ele tava com o fuzil aqui de lado e ele cochilou, abaixou a cabeça e ficou cochilando. Como eu estava acordado, eu estava atento, eu não me importei, porque eu tava acordado, ele tava na minha frente, tinha 2 lá no pátio, tinha um lá quase perto da mata, então tava tudo tranquilo. Ele cochilou. Eu deveria, né, ter chamado a atenção dele, falado: ô fulano, acorda, levanta, o sargento pode chegar a qualquer momento, e o sargento tinha esse costume de fazer, como é que chamava, gente? Vistoria. Então ele sempre pegava o carro dele, morava ali próximo do tiro de guerra, de madrugada, qualquer horário, ele nunca falava o horário que ele ia. Tinha madrugadas que ele ia, tinha madrugadas que não. Mas ele pegava o carro dele ou a moto dele e vinha, né, subia aquele morro do tiro de guerra, chegava de surpresa lá 2 horas, 3 horas da manhã, às vezes meia-noite e meia, às vezes 4:30 da manhã, um pouco antes da gente entregar o serviço, chegava lá. E aí, meu amigo, quando ele chegava, ele ia ver se todo mundo estava acordado, se cada um estava no seu posto, e se não tivesse, era
Era grito, era xingo, era pauleira, né? E nesse dia, gente, olha, eu peguei várias guardas no tiro de guerra. Nunca eu tive nenhum problema com nenhuma guarda. Nunca fiz, né, dei alteração. Bem nesse dia que eu falei, deixa o cara descansar, né? Tá tudo ok aqui, eu tô acordado, tô vendo o que tá acontecendo, tem gente ali e tal. Deixa o cara dormir. Bem nesse dia, eu vejo um farol lá embaixo subindo. Falei, putz, o sargento. E agora até lembrei o nome do atirador aqui, não vou falar pra vocês quem é. Mas vou inventar o nome aqui, vai, Rafael. Não é o nome dele, mas vamos falar que é Rafael. Eu falei, Rafael, acorda. Cara, nada, o moleque apagou. E não levantava por nada. Eu cheguei ao lado dele, né? Dava assim um chute no coturno dele pra ele acordar. O cara não acordava. Não deu tempo. O sargento chegou, abriu a cancela. Ele olhou pra mim e falou assim: que é isso aqui, comandante da guarda? Eu falei: não, sargento, eu tô acordado, tô vendo. Não vi que ele dormiu. Ele falou: o quê? Gente, nossa, eu fui esculachado aquele dia. Mas eu fui esculachado pelo sargento aquele dia. Eu não sei como que eu não fui expulso, né, do grupo de monitores. Porque a gente começou com quase 30 monitores, pouquíssimos formaram no final do ano. Eu não sei como é que naquele dia eu não perdi, que eles falam de braçadeira de monitor, né? Mas eu fui esculachado, fui muito esculachado pelo sargento. E aí o sargento chamava ele e ele nada de acordar. O sargento chamava ele e nada de acordar. Aí o sargento deu um chutão no coturno dele e ele acordou, né? E aí foi até engraçado que o sargento falou assim: tá dormindo, atirador? Ele falou: não, senhor, não tô dormindo, não. O atirador é muito doido. E foi essa experiência que eu tive, ela exemplifica exatamente essa passagem que a Bíblia ela quer nos mostrar. Né, que às vezes a gente está ali na nossa zona de segurança, na nossa zona de conforto, achando que Jesus está demorando, que Jesus não vai voltar, que quando ele voltar vai estar tudo certo, né? Mas pode ser que ele volte bem no dia que você deixou o atirador dormir na tua frente. E aí, hein? Nossa, mas todas as outras guardas foi tão certinho, né? Não teve alteração nenhuma. Bem no dia que o cara vai na tua frente e dorme, o sargento aparece. Exatamente. Então aqui a Bíblia é clara. Pessoas estavam se dando em casamento, fazendo negócio, um dia comum. Noé, o anjo fecha a porta da arca de Noé e vem o dilúvio. Da mesma forma vai ser a segunda vinda de Cristo. Então, que nós estejamos, né, preparados para esse grande dia. Se não for nessa geração, né, se não for nessa nossa geração, eu costumo brincar, né, com as pessoas que me falam isso. Nossa, mas Jesus já veio faz 2027 anos e ele ainda não voltou. Né? E se ele demorar muito mais? Eu falei, cara, gente, não esquenta. Quantos anos você acha que você tem de vida? Você acha que alguém vive mais de 120 anos? Então, meu amigo, Jesus vai voltar para você de uma forma ou de outra, seja no arrebatamento, ou seja, quando você bater as botas. Para vocês aqui, Jesus volta antes de 100 anos, né? Eu acredito que nesse vídeo eu não estou falando com ninguém abaixo de 20. Para você, para qualquer pessoa que está escutando esse vídeo aqui, para você, Jesus volta ou no arrebatamento, pode ser a qualquer momento, ou quando você bater as botas. Então, dependendo da idade que você tem, Jesus volta para você em pouquíssimo tempo. Então, a pergunta é, né, você está preparado? Ou você está dormindo, ou você está deixando outros dormirem na sua frente, sendo que a responsabilidade é sua. O comando da guarda é seu, né? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Capítulo 24 de Mateus. E amanhã nós vamos ler o capítulo 25, faltando aí apenas 25, 26, 27, 28, apenas 4 capítulos para a gente terminar essa série. Amanhã nós vamos falar as virgens sábias e as tolas. É mais um exemplo, né, disso que a gente está falando. As virgens sábias, que aguardando o noivo, e as tolas que estavam aguardando o noivo. De repente o noivo chega. Esse episódio da minha vida, né, eu agi, né, como a virgem tola, né, como a responsabilidade era minha, eu não deveria ter deixado aquele atirador dormir na minha frente, né, por achar que tá tudo sob controle, e bem nesse dia, né, chegou o sargento, ou seja, bem nesse dia chegou o noivo, e estavam lá, tinha as virgens com azeite e as virgens sem azeite. Beleza, pessoal? Então é isso, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.